O Flamengo negocia mais um patrocínio para a camisa. Já o Flamengo se tornou o favorito ao título, pelo menos de acordo com os matemáticos. Tem últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações antes das notícias. Já o Flamengo notificou a agência de Fair Play Financeiro no Brasil, pedindo uma avaliação da situação financeira do Vasco e de seu novo pedido de financiamento de 150 milhões de reais. Daqui a pouco eu já trato sobre esse pedido recusado pela Justiça. E o Flamengo passou a ser o principal favorito ao título do Campeonato Brasileiro. Quem está dizendo não sou eu, e sim os matemáticos do GE, que publicou uma notícia apontando o Flamengo pela primeira vez como o time com mais chances de ganhar o Campeonato Brasileiro desde o início da atual edição. De acordo com o GE, o Flamengo tem 54,6% de chances de taça, contra apenas 39,2% de chances do Palmeiras. Vale a lembrança de que hoje a classificação do campeonato tem o Palmeiras como líder, 48 pontos, o Flamengo como vice-líder, 45. A diferença é de 3 pontos, mas com o Flamengo tendo um jogo a menos contra o Mirassol dentro de casa. Essa matemática do GE leva em consideração a pontuação, mas também os jogos que os times ainda farão daqui até o fim do torneio. Atlético Paranaense com 4,3%, Fluminense com 0,8% e Cruzeiro com 0,4%. São os outros times ainda com chances matemáticas. Importante de registrar que o Flamengo chegou a ficar 25 pontos percentuais atrás do Palmeiras, naquela sequência em que o Palmeiras tinha 8 pontos de vantagem na tabela de classificação em relação ao rubro-negro. Você concorda com os matemáticos? Hoje, o Flamengo é o grande candidato ao título, e esse número de quase 55% de chances pro Flamengo contra quase 40% de chances pro Palmeiras. Condiz com o que você pensa? Use o espaço para comentário e dê uma de matemático, colocando as possibilidades de títulos para os dois principais favoritos. Se falei sobre chances de título, bora te atualizar sobre as chances de rebaixamento, também levando em consideração os números dos matemáticos do GE. A Chapecoense virtualmente rebaixada, ela só tem 0,22% de chances de permanecer na primeira divisão. Depois da Chape, o maior candidato ao rebaixamento é o Vasco, com 40,9% de chances de ficar na Série A. Em seguida aparece o Remo, 43,1%, o Mirassol, 53,7% de chance de permanecer, o Grêmio com 61,7% e o Internacional com 62,4%. Vitória do Santos contra o Vasco foi fundamental. O Peixe hoje tem, segundo o GE, 76,5% de chances de permanência. O Coritiba, 87,5%, o Vitória, 90,1% e o São Paulo, 91,5%. Não é o que eu percebo, por exemplo, de torcedores são paulinos, que estão absolutamente desesperados com a chance de rebaixamento do time, até pela falta de vitórias. Desde que foi contratado, o Dorival Júnior ainda não conseguiu vencer no Campeonato Nacional. Gostaria que você usasse o espaço para comentário para opinar sobre esses valores, esses percentuais divulgados pelo GE. Confesso que eu considerei os números muito altos para alguns times que têm jogado pouca bola. E o Flamengo negocia a chegada de mais um patrocínio. Nessa segunda-feira, João Adib, responsável pela CIMED, visitou o Ninho do Urubu e conversou em especial com o departamento de marketing e também com o departamento médico. O João Adib foi quem revelou essas conversas ao voltar a São Paulo, onde ele mora. Ele fez uma postagem em suas redes sociais com a camisa do Flamengo, agradecendo o convite. Essa discussão tem a ver com a intenção de CIMED e Flamengo informarem uma parceria. Rubro-Negro, que já é de longe o clube que mais fatura com marketing no futebol brasileiro, apenas com patrocínio master, são 268 milhões de reais pagos pela Betano. Só a título de comparação, o clube que mais se aproxima de um valor master em relação ao Flamengo é o Corinthians, com 150 milhões de reais. Uma diferença de quase 120 milhões de reais a favor do rubro-negro. João Adib chegou a publicar a imagem, como eu contei, ele que já é patrocinador da seleção brasileira, do Palmeiras e do Cruzeiro. Você, dirigente do Flamengo, pensa o que a respeito do trabalho do departamento de marketing do clube? Tá ok? Você gosta, não gosta? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Davi Weber, boa noite aqui de Volta Redonda. Essa pataquada do narigudo da Gávea com o Vasco vai ter sucesso?
a agência da CBF pode punir o Bacalhau. Bora explicar essa história. Cara, o BAP é chato, cara. O BAP é chato. Lá atrás, o BAP havia denunciado a compra da SAF do Vasco pela Crefisa, alegando conflito de interesses, né? Ao que parece, essa coisa incomodou, mas não impediu a transferência da SAF. E o Marcos Lamarca tem negociações avançadas, já está colocando dinheiro. Agora, o BAP, o presidente do Flamengo, foi à agência de fair play financeiro, que foi recém-criada aqui no Brasil, para denunciar, para acusar, para pedir que a agência de fair play financeiro ficasse de olho nesse empréstimo de 150 milhões de reais que o Vasco está pedindo para o Marcos Lamarca. Como o Vasco está em recuperação judicial, o Lamarca não pode colocar esses 150 milhões de reais de forma aleatória. Ele precisa da autorização da Justiça. E a Justiça, nas últimas horas, negou esse pedido, alegando que há necessidade de uma auditoria. O Vasco vai precisar gastar uma grana para criar essa auditoria, para que o dinheiro seja liberado e para que entre. E nesse contexto todo ainda apareceu o BAP para tumultuar mais ainda essa questão. Acho que não vai dar nada, tá bom? Existe alguma novidade em relação à negociação no Flamengo. O Flamengo fez um meia-culpa. Vamos falar a verdade, Pedro. Pro Flamengo não basta contratar por contratar, né? Não dá pro Flamengo trazer uma baciada de jogadores sem que os caras tenham muita qualidade, porque o elenco já é extremamente bom. Por exemplo, o Cruzeiro acabou de trazer 3 jogadores. O João, atacante que estava no futebol saudita, o Wesley também da Arábia Saudita e o terceiro Lúcio. Cara, se o Flamengo traz esses jogadores chegam para ser reservas do reservas. Então, são caras que não acrescentariam, não agregariam. Então, contratar no Flamengo, ao mesmo tempo que ele tem muito mais dinheiro que os outros, é mais complicado. Nem mais difícil, mas é mais específico. E o Flamengo, a verdade, é que não conseguiu contratar o Almada e o Luiz Henrique por conta das questões financeiras e o Zé Lucas por conta de uma opção. Os caras erraram, né? Eles viram no Zé Lucas alguém que ainda não estava pronto para jogar no profissional. O Cruzeiro fez o contrário, colocou na cabeça do moleque que ele viria para jogar no time de cima. E o Zé Lucas, de 18 anos, que jogava no Sport, foi contratado baratinho pelo Cruzeiro, já tem atuado e deixado boa impressão no time de cima da Raposa, tá bom? O João Paulo Magalhães, não entendi. Você, Nicola, você falou que o BAP é chato. Ele está certo. O Vasco pode fazer o que quiser e os times que compram suas dívidas que se explodam. Vamos lá, João. É que assim, cara, na teoria, você tem que cuidar do seu próprio clube. Na teoria, né? Na prática, você tem o direito de fazer. Cara, cada um faz o que bem quer. Eu detesto o papel de crítico, de ombudsman. Se o cara acha que tem que fazer isso, que o cara acha que tem que fiscalizar o outro clube, se o cara acha que tem que pegar no pé, beleza, não tem problema nenhum. Mas é que assim, o BAP, como presidente do Flamengo, o clube mais popular do país, deve ter milhares de coisas para se preocupar. Tem a renovação do contrato do Pedro que está emperrada, tem a situação do Pulgar, o Pulgar deu um prazo até o fim da semana para resolver essa renovação do contrato, mas o BAP sempre que pode, ele dá umas cutucadas, ele está muito incomodado com essa possibilidade real de a Leila Pereira pintar no Vasco. E eu acho que o Flamengo, do tamanho que ele alcançou, a dimensão que o Flamengo alcançou, o clube mais rico do país, o clube mais popular do país, ele não deveria se preocupar com os outros. É a minha opinião, né? É a minha impressão. E quando o BAP adota essa postura, ele me parece um cara, sei lá, chato, às vezes amedrontado com o que pode virar o Vasco. Enfim, mas é uma opinião. Se você acha contrário, não tem problema nenhum e já está registrado o seu superchat. O que vocês acham dessa postura do BAP? É normal? O que vocês pensam? A forma como o futebol brasileiro está sendo gerido é absolutamente desrespeitoso. A recuperação judicial é uma baita sacanagem. Imagina que que eu te contrato o Leonardo, tá? Eu sou um time só português. Tô com a camisa da Luz. Gravei com a camisa da Luz, mas eu troquei. Eu sou a portuguesa e contrato o Leonardo. Fico devendo para ele 600 mil reais, que era uma grana que mudaria a vida dele. E aí, entro em recuperação judicial. Esses 600 mil reais vão ser pagos, não mais 600, e sim 200 mil, e não à vista, mas em 10 anos. Cara, 200 mil em 10 anos não vai valer nada esse dinheiro, enfim. O que eu quero dizer é que eu acho que o BAP tem coisas mais relevantes para se preocupar dentro do Flamengo. Mas vamos lá. Se o que incomoda é o Vasco, beleza, critica, cobra. Mas pior do que a situação do Vasco é a situação do Corinthians, é a situação do Botafogo.
Por exemplo, quando o Botafogo tinha 7 transfer bans contra si e um ex-presidente veio a público para dizer que havia outros 7 transfer bans perto de explodir, por que o presidente do Flamengo não se incomodou? E eu vejo um incômodo muito grande do BAP com o Vasco especificamente, entendeu? Que ele brigue para que o futebol brasileiro deixe de ser caloteiro, que ele brigue para que 3 transfer bans se transformem numa perda de 6 pontos, eu daria toda a razão do mundo. Mas quando é só com um clube só, me parece meio que uma perseguição. Vamos lá, vamos pensar em coisas que possam melhorar o futebol nacional? Pessoal, a partir de agora, você sofreu o primeiro transfer ban, você fica proibido de inscrever atleta. Sofreu o segundo, mesma coisa. Sofreu o terceiro, você perde 6 pontos no Campeonato Brasileiro. Já pensou se isso acontece? Será que não vai criar nos próprios clubes uma fiscalização maior em relação a essa gastança maluca? Enfim. Nicola, se você sabe de algo em relação à CIMED no Flamengo? O Richard Carvalho é quem pergunta. O dono da CIMED, o Adib, ele esteve ontem lá no Ninho do Urubu, foi de helicóptero para lá, visitou o departamento de marketing, conversou com o pessoal do departamento médico e fez questão de, na volta a São Paulo, postar uma foto da camisa do Flamengo que ele recebeu de presente com o nome dele. Existem tratativas para que a CIMED se torne também patrocinadora do Fla, como já é com a seleção brasileira, com o Palmeiras e com o Flamengo, tá bom? Desculpa aí, Nicola, mas não dá para discordar do BAP, nesse caso especificamente. Tem de se preocupar com o fair play financeiro, sim. Todos os clubes pagam suas contas em dia e todos os clubes que pagam a conta de dia deveriam exigir o mesmo.